Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos continuar mais uma vez falando então sobre Kimetsu no Yaiba. A gente vai então agora sobrando apenas ser o derrotado o Muzan. Então por isso vamos para o início da queda do Rei dos Demônios. Mas a gente vai ter muita coisa para falar e muitas coisas um tanto quanto trágicas para alguns irão acontecer, fora que essa luta é absurdamente insana. Mas antes da gente ir para o assunto principal e começar a falar sobre tudo isso, eu espero imensamente que todos vocês gostem do vídeo aqui, então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Agradeço imensamente o apoio de todos vocês e então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, a gente basicamente vê de que o Tanjiro acaba recebendo a mensagem de que, no fim das contas, todos estão morrendo, sobre ali a morte do Gen e também a morte do Tokito. Ele mesmo tentando se controlar, tentando continuar em frente a toda velocidade até o fim da luta. Ele sabe de que todos fizeram isso, então ele também vai fazer, ele não pode hesitar, mesmo que ele ainda possa estar um tanto quanto imperfeito. Ele é alguém que não pode ser o sucessor de ninguém, mas que graças ali a carta que o Senjuro, o irmão do Rengoku, mandou, ele soube agora que a dança do Deus do Fogo deveria ter 3 estilos, mas no fim das contas o Tanjiro apenas conhece 12. Mesmo assim, ele vai dar um jeito de tentar derrotar o Muzan para o bem de todos. Ele não, apenas não só ele, mas sim todos. A gente então vai ali para a sala do atual sucessor ali do antigo e falecido líder dos caçadores de demônio, o novo Ubuyashiki, onde ele basicamente percebe de que nesse ritmo eles não vão conseguir. Ele mesmo vê de que a Tamayo não vai aguentar segurar o Muzan por muito tempo. O Muzan que está se recuperando cada vez mais. E o primeiro esquadrão vai chegar logo e o 2 já está logo atrás para irem ali na direção do Muzan. Só que isso daí é uma decisão absurdamente errada. A gente mesmo vê de que ele grita para que não deixem eles chegarem lá, dizendo para que eles têm de parar, porque se eles chegarem até o Muzan, eles vão se dar muito mal. Ele mesmo ordena que eles esperem até os pilares chegarem, mas acaba sendo um tanto quanto inevitável. A gente vê de que todos eles já chegam ali numa espécie de bola de carne gigante, como se fosse ali um casulo de onde o Muzan vai logo sair. Todo mundo vendo de que eles vão tentar acabar com o Muzan, a espada deles alcança ali essas carnes, essas teias ali, esse casulo inteiro de carne, e eles vão tentar dar um jeito de cortarem tudo isso. Mas mesmo que eles tenham recebido a hora de aguardar, acaba que mesmo que eles tentem aguardar, o Muzan já simplesmente sai lá de dentro. Os pilares não conseguiram chegar a tempo e o Muzan sai daquele seu casulo numa aparência um tanto quanto diferente. A gente vê de que ele, com seus cabelos brancos, fora que ao redor do corpo dele existem como se fossem várias bocas surgindo ao redor. E ele mesmo já vem na direção de vários caçadores de Oni e começa a simplesmente arrancar pedaço atrás de pedaço do corpo de todos eles, matando todo mundo, hit kill. Ele em um instante consegue tirar a vida de todos os caçadores de Oni que estavam naquela sala. O próprio Ubuyashiki, assim que ouve ali essa notícia, gritando desesperado para que eles esperem os pilares chegarem, mas no fim das contas não vai adiantar de nada. Eles apenas serão comida que vai ajudar o Muzan a se recuperar. E até ali, todo mundo ouvindo as mensagens sobre tudo que está acontecendo, todo mundo tentando ir para lá o mais rápido possível, só que acaba de que o Muzan já despertou e vê de que todos estão mortos. Ele inclusive mata ali um dos corvos que estava servindo de olhos para o Ubuyashiki, vê de que quando se vive por 1000 anos você perde a sensação de comer a comida gostosa, mas nesse momento o Muzan está morrendo de fome, então
tudo que ele come parece delicioso. E ele mesmo reconhece de que ele teve todo esse trabalho para lhe trazer uma comida. Então por isso ele devia aplaudir o Ubuyashiki com a cabeça da Tamayo, o restante na mão dele. A gente mesmo vê de que foi ali provavelmente o filho ou filha dele que se tornou o sucessor do Ubuyashiki. Ele não sabe ali qual deles assumiu a liderança, mas sabe de que é alguém relativamente incrível. Ele mesmo vê de que talvez ele possa transformar em demônios se eles se curvarem diante dele, já que ele perdeu a maioria dos seus subordinados. Enquanto isso, o novo Ubuyashiki pedindo para que todos os esquadrões recuem dali, não cheguem perto do Muzan, porque ele só vai recuperar a sua força se comer mais e mais e mais. A gente então vê de que o Muzan, com a Tamayo nas suas mãos, vê de que talvez a droga que transforma demônios em humanos não funcionou no fim das contas nele. Onde até ali a própria Tamayo, que já está basicamente morrendo, ela mesmo vê de que esse seria o dia em que ele vai para o inferno. Só que o próprio Muzan reconhece de que milhares de pessoas cuspiram essas palavras para ele, mas elas nunca se tornam realidade. Então até ali ela pedindo para que ele devolva o seu marido e os seus filhos, mas acaba sendo muito inútil. Ele mesmo vê de que então, se ela quer tanto isso, ele vai ver ali, vai mandar ela ver a família que ele matou e simplesmente acaba completamente com o que restava ali da Tamayo. O Yushiro, que está correndo ali, acaba se encontrando com outros caçadores de demônio, acaba já sentindo ali a morte da Tamayo e começa a entrar num desespero absurdo, enquanto o Muzan começa a simplesmente passar ali a lâmina em todo mundo. Ele corre numa velocidade avassaladora, vindo na direção de todos os caçadores de Oni e mata eles como se não fossem nada no fim das contas. Ele mesmo ali vê, esperando então de que já chega de toda essa brincadeira, onde até ali ele mesmo sabe muito bem de que todas as pessoas que estão sendo mandadas até eles estão sendo mortas uma atrás da outra. O próprio Ubuyashiki vê de que o Muzan vai se recuperar e a vida da Tamayo foi completamente desperdiçada, enquanto o Muzan que vê de que hoje à noite ele irá acabar com os caçadores de demônio, ele vai matar todos agora. O Ubuyashiki, que enquanto isso ele vê de que não conseguiu fazer nada a tempo, entrando num verdadeiro desespero. Ele vê que a culpa é sua, de que ele deu os comandos errados e por causa disso várias pessoas estão morrendo. Todos se esforçaram por centenas de anos para esse dia e tudo que fizemos ali para derrotar o Muzan não vai dar em nada por sua causa. Só que então é quando ali vem uma das suas irmãs e para calar a boca dele, tirar ele de todo esse desespero, simplesmente lasca-lhe um tapa na cara dele e ali vê ali se ele se acalma. Ele mesmo vê, ela mesmo reconhece de que ele é o líder, ele é o atual Oyakata-sama, então é ele quem tem que dar as ordens agora. Ele ali começa a se recompor e vê de que realmente é verdade. O seu pai, o seu avô e todos os outros, eles aguentaram a mesma dor e pressão para chegar nesse momento. Então ele não pode deixar com que todos os esforços dos que vieram antes dele sejam em vão. Então é por isso que ele continua ali se esforçando ao máximo, vendo de que o Muzan continua se aproximando deles. Ele pede para que todos os corvos espalhem ali mais e mais olhos, onde ele sabe de que o Muzan tem um alcance de ataque muito grande, então não cheguem tão perto dele. Reúnam os pilares e todos os outros membros. Vão focar todo o pessoal em um só lugar imediatamente, onde até ali ele vem até as suas duas irmãs, a Kanata e a Kuina, e pede obrigado a elas, que simplesmente estão também, elas não escondem ali o quão desesperador é esse momento. A mensagem ali do Oyakata acaba sendo mandada para todos os lugares do Castelo Infinito do Muzan, quando nós vemos de que quem recebe
recebe essas informações são o pilar do amor, Mitsuri Kanji, e o pilar da serpente, o Obanai Iguro. Eles mesmos veem ali de que o Tokito e o irmão do Shinazuga, alguém, acabaram morrendo, mas em troca uma lua superior foi derrotada. E ele mesmo vê de que, comparado a isso, o que eles estão fazendo agora, eles mesmos percebem de que a técnica demoníaca de sangue da moça do Biwa, o demônio ali que está diante deles, não é exatamente letal, mas ela pode arrastar esse jogo de gato e rato por anos. Então ele não consegue cortar a cabeça dela e acabar com tudo isso. Ele mesmo vê de que 2 pilares estão parados por causa dessa mulher e eles têm de sair urgentemente dessa situação de alguma forma. Ou ela vai continuar impedindo eles de encontrarem os outros pilares. A gente mesmo vê de que no meio de toda essa luta eles começam ali o castelo infinito com os toques do Biwa do demônio começa então a simplesmente remodelar toda a sala que eles estão, e por mais que eles consigam se aproximar do demônio, no momento em que eles tentam atacá-lo, a sala inteira vira de ponta cabeça. E até vendo isso ali, o próprio Obanai vê de que não adianta de nada eles tentarem manter essa luta por tanto tempo. E até por conta disso, de que o próprio Obanai agarra a Mitsuri e simplesmente acaba que resolvendo fazer alguma coisa para mudar essa situação. Só que nós acabamos sendo mudados ali de cena e vemos de que agora Tanjiro e Tomioka mantêm-se cara a cara com o Muzan. O próprio Tanjiro, no mesmo momento, começa a sentir uma sensação tanto quanto estranha, lembrando-se ali da morte da sua família, da Nezuko ter sido transformada em um Oni, e das mortes de Rengoku, Shinobu, Tokito e Genya. No mesmo momento, ele começa a agarrar a sua espada com mais força e fica com a raiva absurdamente grande quando o próprio Tomioka vê que a única coisa que ele pode fazer nesse momento é se acalmar. O Muzan reconhece quão persistentes são os caçadores de Oni. Ele vê que já está ficando cansado de todos eles e está perdendo a paciência. Eles sempre ficam falando sobre vingar seus pais, filhos ou irmãos. E eles já sobreviveram, então para isso ali, pro Muzan, isso já é o suficiente. E daí que ele matou quem eles amavam. Se eles ali estão vivos, eles devem se considerar sortudos e seguirem a sua vida em diante. O próprio Tanjiro, que observando toda essa fala do Muzan, vê como ele pode dizer isso. O próprio Muzan vendo de que ele ser morto para ele é a mesma coisa que encontrar uma catástrofe. Só que ele mesmo reconhece de que eles também não precisam pensar muito nisso. Chuvas, ventos, vulcões em erupção, terremotos. Ninguém quer se vingar de desastres naturais, não importa quantas vidas eles levam. Além disso, os mortos não podem voltar a viver. Então parem com esse ressentimento, que vão então, no lugar disso, ganhar dinheiro e viver uma vida tranquila. A maioria dos humanos vive assim, então o próprio Muzan se questiona por que os caçadores de Oni não podem fazer isso. Ele sabe de que só tem um único motivo, porque os caçadores de demônios são anormais e ele está absurdamente cansado de lidar com eles, e é por isso que ele vai colocar realmente um fim nisso. Quando até ali o Tanjiro, absurdamente pistola ali, com frieza absurda, olha para o Muzan, ele de fato reconhece de que o Muzan é um ser que nunca deveria existir. O Muzan que não pode ser derrotado apenas cortando a sua cabeça. De algum jeito eles têm que arrastá-lo para o sol, enquanto esperamos ali todos chegarem como ordenado. Eles vão ter de encontrar uma forma de prolongar essa luta até o amanhecer. Descobrir qualquer informação útil sobre o Muzan e contar aos outros e sobreviver até lá. É isso aí quando começa a verdadeira batalha. O próprio Muzan, que vem ali na direção do Tanjiro, transforma o seu próprio braço numa espécie de chicote de carne e arremessa na direção do Tanjiro e do Tomioka. Só que o Tomioka é rápido o suficiente para usar ali a sua 11ª forma na respiração da água, acalmaria e bloquear o golpe do Muzan. Ele mesmo reconhece que os braços do Muzan são afiados como uma espada e além disso se esticam e são absurdamente rápidos. E ele tem um alcance extremamente
extremamente grande. Eles mesmos não conseguem acompanhar os movimentos apenas com os seus olhos e estão desviando dos ataques por puro instinto. O próprio Tanjiro tentando ali ao máximo escapar, passar por entre todos os golpes do Muzan para conseguir ali ficar cara a cara com o Oni e tentar acertar ele em cheio. O próprio Tanjiro consegue desviar da maioria dos golpes e agora ele vai ao máximo tentar cortar a cabeça do Muzan. Só que o Muzan é tão mais rápido que ele mal consegue ver o que aconteceu. E já quando percebe que não conseguiu acertar o Muzan, ele se vê jogado no chão e com o seu olho direito sendo ali levemente cortado por um golpe do Muzan. Ele mesmo vê de que foi atingido e que iria morrer se não fosse o Tomioka, que simplesmente surge ali correndo num desespero absurdo para salvar o Tanjiro. O Muzan, então, diante do Tanjiro e do Tomioka, basicamente já reconhece o plano ali dos caçadores de Oni de tentarem ganhar tempo até o amanhecer para que o Muzan morresse com a luz do sol. Mas no fim das contas não adianta de nada se a luz não conseguir penetrar nessa fortaleza. E também a questão de que eles não vão conseguir aguentar tanto tempo tendo apenas 3 pilares, que seriam ali o Tomioka, o Shinazugawa e também o Himejima. Só que a gente para e pensa de que a gente não tem mais outros 2 pilares, que a gente tem ali o Obanai e a Mitsuri. O próprio Tanjiro e o Tomioka já basicamente ficam bem surpresos ali por conta de que esse pequeno erro do Muzan, mas no fim das contas talvez não seja tão mentira assim, ao menos para o Muzan. O Muzan acaba recebendo a informação ali do demônio do Biwadi que o pilar com o Haori listrado e a garota ali, o Obanai e a Mitsuri, já foram mortos pela sua subordinada. A gente mesmo vê ali os 2 caídos no chão como se estivessem totalmente arrebentados, foram trucidados no fim das contas. E o próprio Tanjiro e o Tomioka, enquanto estão no meio dessa luta, ficam bem chocados com essa notícia. Só que o próprio Tomioka deixa bem claro ali para o Tanjiro. O Tanjiro que começa a reconhecer de que ele não deve virar um fardo e não colocar a vida do Tomioka em risco. Enquanto os dois vão desviando da maioria dos golpes, o Tanjiro vê ali de que meio que perdeu um olho, mas ele ainda pode ver as coisas pelo cheiro. Ele tentando ali cheirar o caminho pelo mundo transparente, só que no fim das contas os golpes do Muzan são tão rápidos que ele não consegue nem sequer cheirá-los. Ele não consegue manter a sua respiração no meio dessa luta e chega até mesmo a bater a cabeça dele numa tentativa de desviar de um dos golpes do Muzan. Ele mesmo percebe de que não consegue mais ver nada direito ao seu redor, enquanto a gente mesmo vê de que o Tomioka não iria conseguir salvar o Tanjiro a tempo, só que nós temos a inesperada entrada da Mitsuri. Com a sua espada em mãos, ela já simplesmente surge ali nas costas do Muzan, que simplesmente fica completamente surpreso com isso, fora ali também o Tomioka. A Mitsuri que já manda a sua respiração do amor na direção do Muzan faz com que ele pare de atacar o Tanjiro para ter que se defender. Até ali, mesmo que ela tentasse atacar ele com uma força absurdamente grande, os golpes dela foram completamente inúteis. Enquanto isso, conseguindo salvar ali o Tanjiro nas últimas, nós vemos de que o Obanai também não morreu. Ele mesmo vê ali que o Tanjiro foi muito bem, mesmo que ainda tenha um certo ranço com ele, chamando-o de pequeno fardo irritante. Ele pede ao menos para que o Tanjiro recue agora. O próprio Tanjiro que não consegue entender como é que ele e a Mitsuri estão vivos. Só que o próprio Hashira da Serpente fala de que ele deveria se preocupar era consigo mesmo nesse momento. O Muzan que não consegue entender o porquê esses dois ainda estão ali vivos, sendo que eles deveriam estar mortos. Ele mesmo tentando entender o significado disso, quando ele acaba percebendo que alguma coisa aconteceu com a Nakin, que é ali o demônio do Biwa, que basicamente acaba sendo pega na técnica do Yushiro. O Yushiro que basicamente consegue ali com o Kekijutsu dele compartilhar
os sentidos dele com outras pessoas e que com isso ele simplesmente molda ali toda a visão da Nakimi e assim cria a visão de que o Obanai e a Mitsuri estavam mortos. E essa mesma visão mentirosa, quase que genjutsu, se parar pra pensar, que o Yushiro fez é ali também mandado para o Muzan. Até ali o próprio Muzan, quando observa tudo isso, fica absolutamente pistola quando o Yushiro, que vem dali de que o Muzan cometeu o pecado mais grave desse mundo. Ele tirou a Tamayo dele e agora ele terá de ficar de joelhos e se arrepender diante da sua presença. A gente mesmo começa a perceber que a fortaleza do infinito inteira está começando a tremer, mas não é apenas isso. A gente mesmo vê que é como se ela estivesse sendo ali completamente distorcida ao ponto de vir a desistir. O próprio Yushiro ali, a gente vê uma explicação melhor de como que ele conseguiu chegar até a Mitsuri e também ao Obanai para dar um jeito de salvar eles no fim das contas. A gente começa ali a ver de que ele também com a raiva absurda no final pelo Muzan por conta de tudo que ele fez com a Tamayo. Então a gente volta ali uns momentos atrás quando a Mitsuri e o Obanai sendo pegos por uma pressão absurda gerada pela fortaleza do infinito. Eles estavam tentando de alguma forma ali chegar na direção do seu oponente, mas de nada adiantava com a pressão esmagadora que o próprio Muzan emana. A própria Mitsuri morrendo de medo, vendo de que ele dá muito mais medo do que qualquer demônio que ela já viu. É tipo a sensação de que eu vou te matar na hora se você entrar no meu raio de alcance. Essa reação dela com as caras e bocas absurdamente hilárias, por mais que no fim das contas não seja o melhor momento para isso, mas a gente vê ela até implorando a ajuda ali, por exemplo, do Himejima por ser um dos pilares mais fortes, mas no fim das contas vê que também ali também tem o Yushiro querendo que de alguma forma eles venham ali o mais rápido possível para ajudar ela morrendo de medo no fim das contas, mas que no geral o plano do Yushiro acabou dando bem certo. A gente mesmo vê ali de que ele explica para Mitsuri de que ele é um demônio, mas que está do lado dos caçadores de Oni. E se ela não for idiota, ela vai entender o que está acontecendo e vai trabalhar com ele. E no fim das contas, ela mesmo vendo de que não é idiota, que entendeu, ou pelo menos tentou entender. Mas no fim das contas, a gente vê de que o Yushiro ali se disponibilizou ali para que a Mitsuri e o Obanai fossem atrás do Muzan, ajudar o Tomioka e o Tanjiro, enquanto ele iria cuidar do demônio do Biwa. Ele vai chegar perto dela de mansinho e tomar o controle da visão dela. Enquanto a Mitsuri e o Obanai tentam ir embora e acabam servindo ali de isca, ele faz toda essa ação. Com isso ele se infiltra no cérebro dela, vai tirá-la do controle do Muzan e sequestrar a mente dela para manipular completamente a visão do Muzan. A própria Mitsuri ficando absurdamente surpresa ali como que ele consegue fazer isso, vendo quão empolgante é e que no fim das contas acaba resolvendo ajudar. O próprio Yushiro vai fazer o Muzan pensar que todos os outros pilares e caçadores de demônios estão mortos. Assim, eles poderão se reunir todos de uma vez e atacar o Muzan desprevenido. A gente percebe de que com toda essa tomada, de certa forma, ali da fortaleza do infinito pelo Yushiro, a fortaleza inteira começa a se desmoronar, a se despedaçar. E eles ali estão tentando atacar ali o Muzan, mas no fim das contas de nada acaba ajudando, porque por mais que eles tentem partir para cima do Muzan, a fortaleza do infinito está completamente descontrolada. A gente mesmo percebe de que o Tanjiro e a Mitsuri tendo ali um pouco de dificuldade para ficarem de pé, para não caírem ali, porque os cômodos começam a vir tudo de um lado para o outro. Mas no fim das contas, o Yushiro dando ali o máximo dele para tentar ali parar o Muzan. A gente mesmo vê de que o Muzan ele não consegue ver quem é, mas sabe muito bem de que tem alguém perto da Nakimi. Ele deve até mesmo já reconhecer de que provavelmente é o demônio que a Tamayo
criou. Ele mesmo reconhece de que o Yushiro é alguém absurdamente corajoso, mas que ele ali vai a todo custo tentar parar a ele ali essa interferência dele. O próprio Yushiro vê de que aos poucos o Muzan está recuperando o controle que ele quase roubou, está começando a absorver até mesmo as suas próprias células, só que o Yushiro de maneira alguma vai desistir. A gente mesmo vê ali que tem alguns outros caçadores de Oni perto dele tentando ajudá-lo, mas no fim das contas no meio disso acaba só atrapalhando ele. Só que essa concentração inteira tanto do Yushiro quanto também do Muzan acabam sendo perfeitas para que o Tomioka e o Obanai tenham a chance perfeita para atacarem ali o Muzan desprevenido. Mesmo que eles venham com a respiração da cobra e a respiração da água, ainda assim o Muzan consegue bloquear o golpe nas últimas, enquanto aos poucos o próprio Yushiro vai conseguindo fazer o Muzan recuperar com toda essa distração do meio da luta, e assim o demônio consegue ter o total controle da fortaleza do infinito. O próprio Muzan começa a sair caindo de um lado para o outro no meio ali da fortaleza que vai sendo destruída, só que ele simplesmente decide, para acabar com toda essa brincadeira, matar a longa distância a Nakime. E no fim das contas a fortaleza inteira por causa disso vai desabar. Só que no fim das contas ali ele até tentando de alguma forma trazer, ao menos conseguir um pouco do controle da fortaleza do infinito, porque senão se isso cair vai tudo de fato desmoronar e o Muzan vai sair ileso, sem sombra de dúvidas. Só que a mesma coisa não vai funcionar ali para os demais caçadores de Oni. Por isso que o próprio Yushiro, desesperado para tentar conseguir o controle da fortaleza, só que de nada adianta. Eles mesmos veem de que a situação complicou bastante. O próprio Tanjiro percebe de que vários caçadores de Oni foram mortos, enquanto eles começam a cair de um lado para o outro, com a bagunça inteira que vira a fortaleza infinita, enquanto o Amitsuri avança ali junto do Tanjiro, que consegue se levantar, e eles começam a desviar e atacar o Muzan em sincronia. A gente começa a perceber e ouvir ali um estalo vindo da fortaleza que vai sim desmoronar. Eles têm que sair ou todos menos o Muzan vão morrer, porque o prédio está basicamente subindo, e para depois disso, obviamente, tudo que sobe desce. E o Muzan vai, como a gente já acabou de ver, sair ileso. O Tanjiro e a Mitsuri continuam lutando, quando até ali a gente percebe que o Obanai agarra a Mitsuri para salvar ela, só que ele ainda assim consegue ali, o Tanjiro arremessa uma espada bem na cabeça do Muzan, só que no fim das contas é completamente inútil. O Muzan reconhece, até um tanto quanto irritado, de que todos eles são tanto quanto impertinentes, mas que no fim das contas a gente percebe de que a luta vai ter ali um nível de destruição absurdo, visto ali que a fortaleza infinita acaba desmoronando completamente. E saber como é que tudo isso vai terminar, se Tanjiro e companhia irão sobreviver, se conseguirem salvar ali o povo inteiro do Muzan, irão conseguir derrotar o maior vilão de Kimetsu no Yaiba, já é assunto para um outro vídeo. Eu infelizmente já vou me despedindo de todos vocês, só que antes de realmente terminar o vídeo, eu espero imensamente que todos vocês tenham gostado, que então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeus e eu fui!